Hi, Lorena! Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante que eu queria discutir aqui no nosso canal. Como seria um funeral pagão caso você, pagão, viesse a transcender? Funerais de bruxas e pagãos são reais? Não temos que ser enterrados por um pastor ou por um padre se a gente não quiser. Se você quiser saber como planejar e o que esperar de um funeral pagão, eu vou explicar aqui pra você em detalhes. E aqui nós vamos conversar também sobre as crenças, incluindo as que falam sobre a morte no paganismo, as tradições, as canções fúnebres e os rituais para os enterros de bruxas e pagãos. Então, assim, realmente depende do que você e seu ente querido quer pro seu pós-vida. Mas existem vários costumes pagãos de morte a serem considerados. Assim como um bebê purificado ao nascer por meio de banho, batismo e tará, muitos pagãos pedem para ser purificados e banhados após a morte. Mas por quê? Porque a morte representa renascimento, uma transição. Você está morrendo nessa vida, mas você vai nascer na outra, em outra vida. Você transcenderá. Quando você está limpo, você está querendo dizer que você está pronto para o pós-vida, para o que vem depois da morte em si. Além disso aqui eu vou citar algumas formas, alguns rituais e algumas canções também que vocês poderiam utilizar num funeral ditamente pagão. Massagear ou ungir os pés do falecido com óleos para a longa jornada que se avizinha. Alguns óleos usados tradicionalmente incluem angélica, amora, crisântemo, tabaco e etc. Colocar um círculo de velas ao redor do corpo e vigiar até os ritos funerários invoque os deuses ou ancestrais indivíduos para protegê-lo e guiá-los para a vida. Colocar um círculo de velas ao redor do corpo e vigiar até os ritos funerários possa invocar os deuses ou ancestrais do indivíduo para protegê-los e guiá-los para a vida após a morte. Pode ser uma imagem de uma estátua dos deuses ancestrais, guias dos indivíduos para que possa ser colocada com o falecido para facilitar transições e orações que possam ser ditas para ajudar o falecido em sua viagem ao pós-vida. Cachimbos e tabacos devem ser fumados perto do falecido, porque acredita-se, na verdade faz todo sentido, de que a fumaça afasta os maus espíritos, e são esses justamente que querem atrapalhar você na sua transcendência. Se estiver em casa, cubra os espelhos e abra algumas janelas para permitir à alma do falecido a capacidade para deixar este plano terreno. Pare o relógio após a morte e cubra o corpo em linho branco, flores brancas e pretas. Como já citei no vídeo anteriormente sobre o paganismo ele não tem um livrinho mágico único, qual você vai seguir o que você quer fazer, como se fosse uma única coisa que você poderia fazer, como se fosse um livro de regras, um manual de instruções de como você tem que ser pagão. Tudo depende do que o pagão individualmente acredita. Por exemplo, eu acredito no pós-vida egípcio, acredito que vou passar por diversas fases depois que eu morrer. Acredito que vou encontrar a Apófis, eu tenho que estar preparado para isso. Acredito que eu vou entrar no salão das duas verdades, vou conversar com os deuses, e se assim eu for digno, eu irei me juntá-lo. Eu irei me juntar com os deuses no pós-vida, nos campos dos juncos, que em egípcio é Aru. Agora pasmem, muitos enterros pagãos e de bruxas tendem a favorecer a natureza, tendem a ajudar a natureza. Isso significa um sepultamento natural, onde nenhum concreto é despejado no sol, nenhum caixão feito pelo homem, etc. E existem vários cemitérios naturais em todos os Estados Unidos, por exemplo, né, só um exemplo aqui citando de país, que acomodam enterros de bruxas ecologicamente corretos. Além de um enterro ecológico de bruxas, alguns pagãos podem escolher ser cremados em seguida, espalhar suas cinzas em algum lugar na natureza. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ser queimadas, ser cremadas e as cinzas serem jogadas no mar, serem jogadas em algum lugar importante. Se eu fosse cremado, eu gostaria de ser jogado no Nilo, ou talvez nas pirâmides. Não sei. Eu tenho que pensar nessa parte aí. Mas não, prefiro a mumificação mesmo. Não vão fazer, não. Não vão fazer, é muito trabalhoso. Eu acho que é mais fácil me cremar e me jogar lá no Nilo. É isso mesmo. Mateus, qual é o melhor lugar para eu poder fazer uma espécie de enterro pagão na natureza? Né? Se a pessoa amava o mar, faça o serviço na praia. Se a pessoa gostava da floresta, faça na floresta. Se a pessoa gostava do deserto, sei lá, faz, né? No deserto, se você tiver acesso a isso aí, pode fazer. Montanhas também, montanha é um lugar bacana, né? No pé de uma montanha, ou se lá em cima, lá no topo. Após o serviço pagão, dê uma festa para celebrar a vida das pessoas juntas, coma, beba, socialize, porque nossos ancestrais transformam os funerais em festa, não é? Bem como os nórdicos faziam, né? Infelizmente. Agora vamos conversar sobre mais ritos funerários no paganismo. Para proteger o falecido no enterro, conduza ou carregue o caixão ao redor do cemitério 3 vezes no sentido horário.
E daí então você pode enterrar o falecido com seus amuletos talismãs, né, que são joias mágicas como os cristais ou runas que eles usariam durante a vida, ou qualquer outro símbolo sagrado que represente-os em sua jornada. Bem como os egípcios faziam. Como no vídeo do Livro dos Mortos que eu fiz aqui, vou deixar aqui em cima, né, em algum lugar que vai aparecer, eu falei bastante sobre o rito da mumificação, onde o corpo era coberto com linho e daí eram colocados outros itens de proteção, como escaravelho no coração, como amuletos na testa e oferendas que vão no corpo, né, para que ele seja recebido no pós-vida e que ele consiga fazer toda a jornada a se seguir, né, nas crenças sobre o pós-vida egípcio. Durante a cerimônia fúnebre, peça ao psicopompa para guiar o falecido para a vida após a morte. Os psicopompos incluem os guias espirituais do falecido e ancestrais e deuses, que eu vou citar: Osíris, Ísis, pode ser cães, cavalos, cobras, pássaros, Thoth, Hecate e Becta. Agora, continuando. Guirlanda de flores e resinas podem ser feitas em colares para proteger e abençoar os entes queridos do falecido. Elas precisam ser penduradas nos pescoços durante os rituais fúnebres. Flores e ofertas de alimentos devem ser deixadas no local do túmulo para ajudar o falecido em sua jornada para a vida após a morte. Os egípcios faziam muito isso. Os egípcios colocavam nas tumbas comida, animais mumificados, pessoas mumificadas junto com o faraó, com o sacerdote, postos a serviço do morto no pós-vida. E eu falei isso muito também sobre no Livro dos Mortos, né? Como um bruxo pagão, acredito que a maioria de nós não optaria em ter nosso funeral ser guiado, ser presidido por um cristão, por um padre, por um pastor. Eu não. Inclusive, se eu morrer, já vou deixar aqui registrado, porque não é para deixar padre nem cristão, né? Não quero, não. Tá? Faz umas homenagens aí, fala as coisas que eu fiz de bem, fala as coisas que eu fiz de mal também. Pode me detonar, eu deixo. E aí, não quero musiquinha de crente não, tá? Por gentileza. Eu volto, hein? Continuando. Procure alguém de sua confiança, em sua área local, que seja qualificado, que também combine com a perspectiva pagã geral do indivíduo. Por exemplo, existem pessoas que são wiccas, né? Precisa procurar o sumo sacerdote ou a sacerdotisa ordenada para oficiar o seu funeral. Ou também, se a pessoa era nativa ou praticava xamanismo, procure um xamã local. Se a pessoa era druida, procure um sacerdote druida em sua área. Eu já falei o que são druidas aqui no canal, mas eu farei um vídeo especificando mais, sendo mais detalhista. E então, em vez de fazer como os cristãos fazem, né, de mentalizar que ele foi pro céu, que ele seguiu a vida aí, né, com Deus, com Jesus, com os anjos, as crenças pagãs sobre a morte quase sempre giram em torno da reencarnação e ou para poder viajar para um lugar fora deste mundo. Para alguns pagãos e wiccanos, esse lugar pode ser chamado de Summerland. Na tradição nórdica, eles podem dizer, por exemplo, que vão para Valhalla, mas para Valhalla você precisaria morrer em batalha. Não é? Na tradição celta, por exemplo, existe uma terra que, por exemplo, é como Valhalla, é como o Campo dos Juncos, que é chamada de Tir na Nog. Inclusive, ela é citada em Titanic, quando ele está afundando, onde tem uma mulher com seus 2 filhos contando uma história para eles, onde eles viviam na terra de Tir na Nog, a terra da eterna juventude e beleza. No mínimo, dizer que seu ente querido pagão acreditava que nós viemos da Terra e da Terra retornaremos já é um bom começo, já é bom. Não é tão bom, mas é bacana. E aqui eu vou citar para vocês alguns discursos para que você, no seu ritual pagão, possa pedir para que a pessoa discurse, ou você mesmo pode fazer se você estiver fazendo um ritual pagão de alguém. Vamos lá. Quando eu morrer, plante flores sobre meu túmulo, para que, quando as sementes florescerem, você pode me pegar e me abraçar mais uma vez. Eu estive em muitas formas, estive na lâmina estreita de uma espada, tenho sido uma gota no ar, tenho sido uma estrela brilhante, eu tenho uma palavra em um livro, eu fui uma águia, eu estive em um barco no mar, eu fui uma corda na harpa. Há 1 ano que me encanto na espuma da água, não há nada em que eu não tenha estado. Esse último que eu falei agora é de um bardo galês chamado Taliesin. A beleza de mim, com ela vagueio. Beleza atrás de mim, com ela eu vagueio. Beleza abaixo de mim, com ela eu vagueio. Beleza acima de mim, com ela eu vagueio. É um canto navajo noturno. Agora uma citação de Rava Mal. Gado morrem, parentes morrem. Todos os homens são mortais. Palavras de louvor nunca perecerão.
nenhum nome nobre. Agora essa que vocês vão lembrar: Harry Potter, Dumbledore. Afinal, para uma mente bem organizada, a morte é apenas a próxima grande aventura. Dumbledore, Harry Potter de novo? Mas saiba disso, aqueles que nos amam jamais nos deixam de verdade. Mas Matheus, e as músicas pagãs? Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas músicas pagãs que vocês podem baixar e, sentir a vibe, sentir o feeling desses sons. Agora, eu havia falado sobre psicopompo, e as pessoas devem ter se perguntado o que seria, e aqui eu vou explicar agora. Psicopompo é a palavra que tem origem no grego, psicopompos, junção de psique, que é a alma, e pompos, guia, que designa um ente cuja função é guiar ou conduzir a percepção de um ser humano entre dois ou mais eventos significantes. Tem o guia interior, o psicopompo pode ser da natureza humana, um Ariadne animal. O guia interior, o psicopompo pode ser de natureza humana, que chamam de Ariadne. Pode ser um coelho, por exemplo, como Alice no País das Maravilhas. Ou espiritual, Hermes, Daimon. O arquétipo presente na maioria dos registros mitológicos, sonhos, filmes e contos populares, ele surge espontaneamente e assume a tarefa de revelar um símbolo ou um sentido orientador necessário para continuar a trajetória do indivíduo que o encontra. Segundo o Dicionário Crítico de Análise Junguiana, a figura que guia a alma em ocasião de iniciação e transição, uma função tradicionalmente atribuída a Hermes no mito grego, pois ele, além de mensageiro dos deuses, era o deus que acompanhava a alma dos mortos, sendo capaz de transitar entre as polaridades, não somente a morte, não somente a vida, não somente a morte e vida, mas também a noite e o dia, o céu e a terra. Então, meus amores, vocês entenderam que o funeral pagão, como ele se constitui? Você pode escolher a forma que você pode ter seu funeral, você pode escolher a forma que você vai entoar o seu funeral, porém, eu aconselho você fazer o que você acredita. Se você acredita que você vai para Valhalla, faça de acordo com a cultura, faça de acordo com a cultura nórdica. Se você acredita que vai para Tirnanog, cultura celta. Se você acredita que vai para o campo dos juncos, te vejo lá, faça de acordo com a cultura egípcia. Para isso, você precisa estudar as vertentes do paganismo para entender o que cada vertente é. Não adianta você estudar o que você apenas quer, entender o que você gosta e ignorar todo o resto. Eu aconselho os estudos mais aprofundados para que você consiga entender e viver as vertentes do paganismo, como eu já falei em vídeos anteriores. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Eu ficaria feliz em atendê-los. E não se esquece de dar aquele like bacana no nosso vídeo, tá bom? Beijos, até a próxima.